assunto é com Murilo Rocha. Murilo Rocha, remotamente, bom dia para você. Bom dia, Cirine. Bom dia, Daniel. Bom dia, Ouvintes da Band News. Primeiro, entrando nesse assunto aí, né, do conforto térmico, eu tô com a Cirine aí, viu? Somos, inclusive, né, temos aí dermatologicamente parecidos, muito branquelos, né? Mas eu também não abro mão de uma praia. Acho que não tem jeito. Férias tem que ter praia, tem que ter calor. Apesar que, vou te falar, se começo de janeiro eu estive no Rio de Janeiro e 2 dias eu não consegui ir na praia por causa do calor. Calor, assim, excessivo, né? Deu para ir na praia, tipo, depois de 5 horas da tarde, né? Mas é isso também, né? Eu sou muito branco, sofro aí. Né? Voltei dia 12, estou descascando hoje na minha canela aqui, para você ver minha aceitação com o sol, né? Mas eu não abro mão também de uma praia, adoro o calor, sinto falta, né? Acho que janeiro com essa chuva igual está em Belo Horizonte, a gente fica até meio deprimido, né? Não gosto dessa chuva nessa época do ano, não, mas faz parte, né? Mas eu sou do time do calor também, na época de férias, escolho destinos de praia, prefiro sempre. Agora, pessoal, falando da política, os bastidores aí, eleições 2026, bastidores pegando fogo. O pano de fundo eleitoral aí tem permeado quase todas as discussões e mais uma briga nos bastidores que tem tudo a ver com as eleições de 2026. De um lado, o vice-governador Matheus Simões, do outro, o prefeito de Patos de Minas e presidente da Associação Mineira de Municípios, o Luiz Eduardo Falcão. Eles protagonizaram ontem uma discussão, vamos dizer, digital, né, por meio das redes sociais, mas a consequência o desdobramento dessa briga, que era uma briga normal de troca de indiretas, troca de farpas, acabou gerando um fato político aí ruim para o vice-governador. Vou explicar para vocês. O fato é que o prefeito de Patos, o presidente da Associação Mineira de Municípios, Luiz Eduardo Falcão, que tem intenção de se candidatar ao governo de Minas, uma candidatura de centro, ele está tentando construir essa candidatura. Ele publicou um vídeo ontem, onde ele criticava uma fala do governador Matheus Simões no dia 14 de janeiro. Nesse vídeo do Matheus Simões, ele aparecia falando que algumas prefeituras não têm ajudado o Estado na cooperação aí do serviço, por exemplo, de segurança pública nos municípios. Vamos lembrar, é responsabilidade dos estados, né? A questão da segurança pública, mas algumas prefeituras, quase todas as prefeituras, ajudam o Estado, pagando aluguel de casas onde funciona a Polícia Militar, Polícia Civil, disponibilizando pessoas da prefeitura, servidores municipais, para trabalhar para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Essa é uma realidade das prefeituras do interior do Estado. Apesar de ser obrigação do governo, as prefeituras ajudam numa parceria, emprestam imóveis, pagam servidores para auxiliar o trabalho das polícias. O vice-governador Matheus Simões, no dia 14, ele fez uma crítica a uma prefeitura, sem citar o nome da prefeitura, falou que tem uma prefeitura que estava se queixando dessa parceria, e quando o vice-governador foi ver, ela só cedia 2 estagiários, palavras do vice-governador, cedia apenas 2 estagiários. Então ele falou que não precisava desse tipo de parceria, que algumas prefeituras que não querem ajudar, o governo também não quer esse tipo de ajuda, fez essa crítica a um município. O presidente da Luiz Eduardo Falcão, ontem gravou um vídeo criticando essa fala do vice-governador Matheus Simões, dizendo que os municípios já sofrem demais nessa distribuição de verbas do Pacto Federativo, né, onde parte do dinheiro arrecadado com os impostos, parte maior fica com a União, uma parte intermediária fica com os estados, e o município fica apenas aí com cerca de 10% dessa arrecadação total, e fica com muitos encargos, palavra do presidente da E aí ele fala que o vice-governador de Minas, Matheus Simões, estava desconhecendo essa realidade, ironizando, criticando os prefeitos, jogando contra as prefeituras. Um vídeo de 4 minutos ele usa para criticar o vice-governador Matheus Simões. Ele está criticando ali como presidente da Associação Mineira de Municípios, mas também está criticando como alguém que está querendo entrar no jogo político, está querendo viabilizar sua pré-candidatura. Ele faz uma provocação para o vice-governador ali, querendo visibilidade, querendo vitrine, querendo que a imprensa repercuta essas críticas dele, porque ele quer ocupar esse espaço ao centro, que está vago aí na disputa para o governo de Minas. Então ele vai nessa linha.
E o vice-governador Matheus Simões parece ter mordido a isca, caído na armadilha. Porque logo depois da publicação desse vídeo, olha o que ocorre, logo depois da publicação desse vídeo do presidente da MM, a mulher dele, que é a deputada estadual Lude Falcão, grava um novo vídeo por volta de 10h30, 11 horas da noite de ontem, falando que o vice-governador Matheus Simões ligou para ela, a deputada, ameaçando não receber mais pedidos dela, pleitos de emendas, de dinheiro do Estado, de investimentos do Estado, se o marido dela, que é o presidente da MM e o prefeito de Patos, não pedisse desculpas pelo vídeo que foi postado até meia-noite. Tinha até um deadline colocado, segundo palavras aí da deputada Lude Falcão, no vídeo que ela gravou, aí está nas redes sociais. Então, esse é o contexto aí dessa briga. É uma declaração, uma acusação grave da deputada, falando que o vice-governador estaria ameaçando, chantageando, né? Se o marido dela não pedisse desculpas, o governo não atenderia mais, nem os porteiros, palavras dela, do governo atenderiam mais os pedidos da deputada Lude Falcão. Ela, indignada com essa suposta ameaça do vice-governador, gravou esse vídeo ontem e fazendo todas essas acusações. O vice-governador Matheus Simões ainda não se manifestou, pelo menos eu até solicitei aqui uma resposta, né, para a assessoria do vice-governador e até então parece que ele não se manifestou sobre esse telefonema, seria verdade, seria mentira. A gente não tem essa informação ainda dessa resposta do vice-governador. Eu solicitei aqui para a assessoria dele. Mas fato é que se essa ligação ocorreu, o vice-governador Matheus Simões foi extremamente inábil, né? Caiu, como eu disse, caiu na armadilha, né? Pisou na casca de banana aí que jogou o presidente da MM e ele caiu nessa armadilha, entrando nessa provocação, entrando nessa disputa que ele não tem nada a ganhar, né? Ele está com uma vice-candidatura hoje, ele está com uma pré-candidatura hoje firme, consolidada, é apontado como favorito, apesar dos números das pesquisas não mostrarem isso, mas estamos muito longe ainda das eleições, né, daquele período de mobilização dos eleitores. Então, ele fez uma exposição aí, vamos dizer, indevida e desnecessária, né? Caso realmente essa ligação tenha ocorrido, né? Num viés aí, mostrando um viés um pouco autoritário, isso com certeza vai ser explorado pelos adversários. Então, ele mordeu a isca, né? Pisou nessa casca de banana. Mas o cenário é esse, é jogo eleitoral, a eleição já começou e para valer, para valer, e os candidatos aí vão mostrando suas habilidades, suas fraquezas também, né? A meu ver, o vice-governador foi muito, né, se isso ocorreu mesmo, ao ligar diretamente para a deputada, que ela até questiona por que não ligou para o marido dela, uma vez que a crítica era ao presidente da DMM, né? Por que usar a deputada para fazer essa ameaça, para fazer essa chantagem? Isso ela questiona no vídeo. Ou seja, vamos aguardar para ver qual vai ser a resposta aí do vice-governador Matheus Simões sobre esse fato. Verdade é que ele criou um fato desnecessário, né? Esse ataque que o Luiz Eduardo Falcão fez, essas críticas do jogo político, isso ia repercutir minimamente, mas a partir do momento que ele ligou para a deputada, se ele realmente e falou que ela está falando o que ele disse, aí ele criou um fato político, né? Aí criou um fato político muito ruim para ele, que ele vai ter que vir a público, se justificar, lamentar, e talvez ele que vai ter que pedir desculpas por esse telefonema, por essa suposta ameaça. Vamos ver como se vai desenvolver isso aí, mas é a prova que o jogo eleitoral, o jogo político está comendo solto aí já, e daqui para frente vai ser isso. Lembrando, né? Não tem mocinho nem vilão nessa história, né? Como eu disse, o presidente da MM está tentando pavimentar a sua pré-candidatura ao governo de Minas em 2026, né? Ou seja, ele não é um candidato ainda, mas está tentando construir, tentando ganhar palanque. E ontem o vice-governador, como eu disse, mordeu a isca e deu esse palanque para o presidente da MM, Luiz Eduardo Falcão, e ainda criou um fato negativo contra ele. É isso, Sinine e Daniel. Esse é o jogo que a gente vai ver daqui para frente com frequência, né? E os candidatos têm que ter essa habilidade que faltou aí ao vice-governador, né? Caso realmente tenha ocorrido essa ligação. Só um detalhe, num dia que tinha sido bom para o governo de Minas, hein? Bom para o vice-governador Matheus Simões e bom para o Zema com a decisão da Justiça sobre as escolas cívico-militares, né? A Justiça entendeu que o TSE estava intervindo e tomando decisões que não cabiam
ao TSE, que seriam decisões do Poder Executivo, do governo, e derrubou, de forma liminar, mas derrubou aquela decisão do TSE que impedia aí o funcionamento de 9 escolas cívico-militares, mais aquela consulta para ver se amplia essa rede de escolas cívico-militares. Então, o dia estava sendo positivo para o vice-governador Matheus Simões e para o governador Romeu Zema. Eles comemoraram esse fato, inclusive, nas redes sociais. Era um dia que estava caminhando bem, mas terminou aí com um fato negativo. Assim vai ser, né, como eu disse, até outubro, essas idas e vindas, esses desgastes, né, e acaba vencendo a eleição quem consegue aí conter mais danos, colher mais frutos positivos aí e conter estes danos, né? Como eu disse, era um dia bom para o governador, para o vice-governador Matheus Simões, mas terminou mal. Ele mesmo criou um fato extremamente negativo para a figura dele, né? Que já é acusado aí pela oposição, pelos inimigos, de ser uma figura intransigente, de não dialogar, né? De não aceitar críticas. Ele acabou corroborando todas essas críticas feitas a ele, se realmente ligou para a deputada e fez essa ameaça, como eu disse, indevida e desnecessária, né? Essa repercussão do vídeo do presidente da MM ia ser muito limitada, vamos dizer assim, era uma crítica de um possível pré-candidato normal do jogo. Ele acabou criando isso um fato muito maior do que realmente era, ao exigir que ele pedisse desculpas pelo vídeo e exigir para a mulher dele, para a esposa dele, que é uma deputada, né? Ameaçando ali corte de emendas, algo do tipo, né? Não atender mais os pleitos da deputada. Lamentável se foi isso, e como eu disse, tudo dentro de um pacote de disputa eleitoral, de eleições, e onde os candidatos vão pisando em ovos e mostrando aí, né? Como eu disse, fraquezas e também habilidades. E nessa, o vice-governador aí pisou na bola, mostrando uma inabilidade no trato de uma discussão que estava, né, morna, criou-se um fato político. É isso, Sinine, Daniel. 10:09, eu acho complexo, Murilo, não sei se você compartilha dessa mesma opinião. Quando você exige que o outro te peça desculpas, eu acho que esse não é o caminho da desculpa, né? Você exigir que um outro te peça, que um outro reconheça que está errado. Não acredito que esse seja o melhor caminho para a resolução dos problemas. Exato. Caminha para uma infantilidade, às vezes, né? Enfim, vamos aguardar. Ô, Sinine, eu concordo com você, ainda mais na política, né? Você tem vários outros meios de fazer, né? Até mesmo você não se expõe, geralmente, né? O vice-governador se expõe, ainda pedir para, como eu disse, né? Não foi nem um pedido direto para o Luiz Eduardo Falcão, foi para a mulher dele, para a esposa dele, que está acusando até de machismo, essa coisa toda, né? Pelo contexto que foi. Então, assim, eu concordo com você. Geralmente a gente usa de outros artifícios para mostrar que aquela pessoa talvez tenha feito um vídeo errado, mas assim, o que mais me estranhou foi a falta aí de habilidade, talvez até de maldade, ou o excesso de confiança, excesso de segurança, talvez, do vice-governador, de não ver que isso, logicamente, criaria um fato político negativo, né? Porque, como você disse, né? A gente não exige que alguém peça desculpa para a gente, né? Ainda mais na política, né? Esse jogo, ele né? Você tem intermediário, você tem sinalizações, você tem gestos, né? Para mostrar que ficou descontente. Quando parte para uma ameaça, que aí vira uma ameaça mesmo, né? Porque está falando ali de relações de poder legislativo e executivo. Nós não estamos falando de uma discussão qualquer, né? Estamos falando de relações de poder executivo e legislativo. Então, ficou muito ruim mesmo. Vamos ver. Estou esperando aqui, estou toda hora olhando o celular aqui, ver se já teve uma manifestação do vice-governador, mas ainda não se manifestou. Deve estar pensando com mais calma agora como agir. Provavelmente, eu vi que ele estava no jogo ontem, América e Atlético, né? Provavelmente fez essa ligação de lá, né? Meio movido ali pela uma coisa passional. O que não me parece muito o estilo do vice-governador, né? Que parece uma pessoa mais racional, mais calculista, né? Mas agiu ali de uma forma impetuosa, parece, e se confirmar tudo isso que a deputada disse, ela disse, gravou um vídeo, né? É difícil achar que ela estaria mentindo, né? Então, assim, se for esse contexto mesmo, muito ruim, e até para essa personalidade que as pessoas já acusam o vice-governador, de ser um tanto quanto autoritário e tal. Como eu disse, faltou habilidade política, faltou ainda mais nesse ano eleitoral, que isso é só uma pedrinha nesse caminho que ele vai ter até outubro, né? Vão vir várias outras críticas, ele tem que saber lidar com elas.
10h12, brevíssimo intervalo. A gente volta já já.